Olá, tudo bem? Para quem está vendo agora esse vídeo, esse é o canal Mensagem Bíblica e estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Pare tudo que você está fazendo e se pergunte: se Deus criou tudo, então quem criou Deus? Um mínimo intrigante, né? Então venha viajar nessa história de conhecimento e de curiosidade também. Afinal, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Bom, afinal, se Deus é onisciente e onipresente, Ele nos criou e também se criou. Seria possível que outro alguém tenha feito o nosso Criador? Tudo tem uma origem, mas Deus é o princípio de todas as coisas. Como eu disse, afinal, se Ele nos criou, é incapaz de pensar que algo que cria uma outra pessoa e tudo que existe seja capaz de criá-lo. Toda a origem das coisas que existem é através de Deus. Então não tem explicação. Segundo a Bíblia, que é a explicação maior que existe e a explicação de tudo, Deus se autocriou. Ele é o começo, o meio e o fim. Nas escrituras bíblicas, há muitas referências sobre isso. Uma delas está em Apocalipse 1:8. Deus fala: eu sou o Alfa e sou o Ômega, ou seja, o princípio e o fim, aquilo que é, que foi e que virá, ou seja, o dominador de tudo. Antes de tudo, ou no princípio, Deus já existia, e não há nenhuma história ou união de histórias passadas, sendo que Deus foi e sempre será o Criador de tudo e de todos. Afinal, se Deus criou todas as coisas, Ele se autoexistiu? Deus criou o princípio da terra, criou o princípio dos mares, criou o princípio das pessoas. Então não é preciso Ele ter alguém para se autocriar, porque a terra não teria fundamento se Ele criou todas as coisas, alguém ter o criado, seria questionado. Então Ele é o princípio de uma força maior. Deus é onipresente e onisciente. Ele está em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não precisa de base nenhuma para se compor, porque a força dele seria uma força divina, uma força maior que inicia total conhecimento de todas as coisas. Assim como a ciência acredita no Big Bang, uma força surgiu, Deus surgiu, uma força quando nada existia, e essa força é Deus que criou até o imaginável, e até quando não existia algo, Deus já existia. Meio complicado de entender, né? Mas a explicação óbvia está na Bíblia. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2, há a primeira aparição do Espírito Santo. Ele pairava sobre a superfície das águas. Aprendemos que desde o começo da existência, há preciso de um tempo para tudo para começar. E Deus e Espírito Santo são só um tempo e só um Espírito. Deus criou os céus, que significa o tempo, mas Deus também criou o espaço que significa a matéria. Então Deus e Espírito Santo fazem a mesma junção de tempo, poder e amor. É, por final, muito complexo, né? Mas Deus está acima de todas as coisas. Há pessoas que duvidam da origem de Deus, mas tem religiões que provam o contrário. Cada um acredita na sua crença. E cada crença tem que ser respeitada, afinal. Mas se existe até uma crença ou uma origem de uma crença, algo existiu. Por exemplo, no pandeísmo, que é uma religião, acredita-se que Deus e a natureza fazem a mesma junção. Não há uma entidade divina, mas sim a crença de acreditar que a natureza e Deus são só um. Ou seja, Deus é como se fosse uma alma, algo que se transcende, algo maior que tudo. Somos incapazes de entender o que é Deus. Mas, segundo a Bíblia, Deus fala que Deus é a origem de tudo. Deus criou o universo, a terra e todos que campam ao seu redor. Deus sempre existiu. Deus nunca é passado, sempre presente. Presente também em forma de amor, em forma de vida. Afinal, Deus acredita que cada um de nós temos a chance de ser salvo e dá para cada um a capacidade de ser salvo. Desde que você siga os mandamentos dele com amor, com fé, com esperança, e dias melhores sempre virão. Um outro exemplo disso é a Umbanda, uma religião afro-brasileira que reúne o catolicismo, o espiritismo e também religiões afro-africanas, indianas
e indígenas. Ela é baseada na presença de um único Deus, que é supremo e onipotente. Portanto, os orixás, que são elementos da natureza, representam um só povo e um só plano. Tá vendo só? É comprovado que todo mundo acredita num fundamento. Mas desde quando Deus existe? Há uma coisa muito legal e muito importante ser falada. Deus, ele não foi criado para ser compreendido, e sim para ser adorado. É muito enigmático, né? Mas Deus é o que é. Ele é o que sou. E nada comprova o contrário. Pois afinal, se existirmos, é por causa de Deus. Na passagem de Moisés, quando ele sobe do Monte Sinai, Moisés pergunta para Deus quem ele é. E Deus fala, eu sou quem sou. Então não há questionamento, não há respostas, se não ser Deus é Deus. Deus é uma força maior. E o universo, antes de existir, já existia Deus. E Deus criou tudo. Deus é o fundamento do tudo. Ele se autodomina, ele se autossustenta, ele se auto é o ômega, o alfa, o começo e o fim. É aquilo que vai estar desde o começo até o final da compreensão. Deus é o princípio de tudo. Sempre existiu e sempre vai existir. É o começo, o meio e o fim. Já está mais que provado. A palavra diz isso. Talvez um dia você tenha a chance de estar de lado com Deus. Nem com mínimo por cento, né, de você compreender o que Deus é. O mínimo por cento seria a chance de estar de lado de Deus e por uma eternidade, como diz a Bíblia, que diz que a porta é estreita para o caminho da salvação e grande e larga para a perdição. E a estreita, poucos passaram por ela. Mas pode ser você, desde que siga os mandamentos de Deus com amor, fé e esperança, e seguindo todas as doutrinas certas, você um dia será salvo. A salvação ninguém garante quem vai ser salvo, e nem quando será o dia do julgamento final. Mas você pode ter a oportunidade de seguir tudo certo e ser salvo, e estar compreendendo diretamente com Deus, um pouco, minimamente possível, o que é Deus. O que temos que fazer? Adorar Deus e amar Deus acima de tudo. Os mandamentos falam em Êxodo e também em Mateus que devemos amar Deus acima de todas as coisas. Ou seja, seria uma força sem causa, que sempre existiu e nunca deixará de existir, que é Deus. O que sabemos na verdade é que Deus é o começo, o meio e o fim, o alfa e o ômega, como diz a Bíblia. E um dia poderemos compreender o tamanho de sua existência. Mas o fato é que Deus é nosso Pai Criador, Criador do espaço, do tempo, do universo e de todas as coisas que abrange. Deus é mágico. Deus é onisciente, onipresente, o alfa, o ômega, o começo e o fim. Deus é um ser superior, que sempre cuidou de nós e nos ama através do seu amor e através do seu poder. E se um dia formos salvos, poderemos compreender, nem se for por pouco, o tamanho e a imensidão de Deus, que sempre nos amou e cuidou da gente. Amém. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Mensagem Bíblica. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para você estar assinando o canal, se inscrevendo, para a gente fazer mais vídeos para vocês. Compartilhe, dê o like para o canal ter relevância, que eu possa fazer mais vídeos para vocês. E o meu nome, o nome do organizador do canal é Igor Cassiano. Canal Mensagem Bíblica, um canal de amor, de fé e de esperança para você e sua vida. E até o próximo vídeo.